Livro de Urântia, Parte 2, A Natureza de Deus. 6. A Bondade de Deus. No universo físico, podemos ver a beleza divina. No mundo intelectual, é-nos possível discernir a verdade eterna, mas a bondade de Deus é encontrada somente no mundo espiritual da experiência religiosa pessoal. Na sua verdadeira essência, a religião é a fé feita de confiança na bondade de Deus. Para a filosofia, Deus poderia ser grande e absoluto, e de algum modo até inteligente e pessoal. Mas para a religião é necessário também que Deus seja moral. Ele deve ser bom. O homem poderia temer a um Deus grande, mas ama e confia apenas em um Deus de bondade. Essa bondade é parte da personalidade de Deus, e a sua plena revelação surge apenas na experiência religiosa pessoal dos filhos que creem em Deus. A religião requer que o supramundo da natureza do espírito seja conhecedor das necessidades fundamentais do mundo humano e que seja sensível a elas. A religião evolucionária pode tornar-se ética, mas apenas a religião revelada e moral é espiritual de um modo verdadeiro. O conceito antigo de que Deus é uma deidade dominada por uma moralidade majestática foi elevado por Jesus até aquele nível afetuoso e tocante da moralidade familiar íntima, própria da relação pai e filho. E na experiência mortal não há nenhuma relação mais terna e bela. A riqueza da bondade de Deus leva o homem que errou ao arrependimento. Toda a boa dádiva e toda a dádiva perfeita vem do Pai das luzes. Deus é bom, Ele é o refúgio eterno das almas dos homens. O Senhor Deus é misericordioso e pleno de graças. Ele é paciente e abundante em bondade e em verdade. Provai e vede como o Senhor é bom. Abençoado seja o homem que confia nele. O Senhor é cheio de graça e de compaixão. Ele é o Deus da salvação. Ele alivia o coração dos infelizes e cura as feridas da alma. Ele é o benfeitor todo-poderoso do homem. O conceito de um Deus, Rei Juiz, ainda que haja colaborado para desenvolver um padrão elevado de moralidade e criado um povo respeitador das leis enquanto grupo, deixava o indivíduo crente em uma posição triste, de insegurança com relação ao próprio status no tempo e na eternidade. Os profetas hebreus mais recentes proclamaram Deus como um pai para Israel. Jesus revelou Deus como o pai de cada ser humano. Todo o conceito que os mortais fazem de Deus foi transcendentalmente iluminado pela vida de Jesus. O altruísmo é inerente ao amor paternal. Deus ama, não à maneira de um pai, mas como pai. Ele é o Pai, no paraíso, de todas as personalidades do universo. A retidão indica que Deus é a fonte da lei moral do universo. A verdade exibe Deus como um revelador, como um mestre. Mas o amor dá afeto e anseia por afeto. Procura a comunhão compreensiva, tal como existe entre pai e filho. A retidão pode ser própria do pensamento divino, mas o amor é a atitude de um pai. A suposição errônea de que a retidão de Deus fosse irreconciliável com o amor altruísta do Pai Celeste pressupôs a ausência de unidade na natureza de Deus e levou diretamente à elaboração da doutrina da expiação, que é uma violentação filosófica tanto da unidade quanto do livre-arbítrio de Deus. O Pai Celeste afetuoso, cujo espírito reside nos seus filhos da terra, não é uma personalidade dividida, uma a da justiça e outra da misericórdia. E também ele não quer um mediador para assegurar o seu favorecimento ou o perdão de Pai. A retidão divina não é dominada pela estrita justiça de retidão. Deus, enquanto um Pai, transcende Deus enquanto juiz. Deus nunca é irado, vingativo ou enraivecido. É verdade que a sabedoria muitas vezes restringe o seu amor, assim como a justiça divina condiciona a sua misericórdia rejeitada. O seu amor pela retidão não pode evitar que com a mesma intensidade seja manifestada como ódio ao pecado.
O Pai não é uma personalidade incoerente. A unidade divina é perfeita. Na Trindade do Paraíso há uma unidade absoluta, a despeito das identidades eternas das coordenadas de Deus. Deus ama o pecador e odeia o pecado. Tal afirmação é verdadeira filosoficamente. Contudo, Deus é uma personalidade transcendental e as pessoas apenas amam e odeiam as outras pessoas. O pecado não é uma pessoa. Deus ama o pecador porque ele é uma realidade de personalidade potencialmente eterna, enquanto, em relação ao pecado, Deus não assume nenhuma atitude pessoal, pois o pecado não é uma realidade espiritual, não é pessoal. Portanto, apenas a justiça de Deus toma conhecimento da existência dele. O amor de Deus salva o pecador. A lei de Deus destrói o pecado. Essa atitude da natureza divina mudaria aparentemente se o pecador, afinal, se identificasse completamente com o pecado. Da mesma forma que a mente mortal pode também se identificar totalmente com o espírito ajustador residente. Um mortal, assim identificado com o pecado, tornar-se-ia também, então, inteiramente não espiritual na sua natureza, e, portanto, pessoalmente irreal. E, por fim, experimentaria a extinção do seu ser. A irrealidade e mesmo a incompletude da natureza da criatura não pode existir para sempre em um universo progressivamente mais real e crescentemente mais espiritual. Perante o mundo da personalidade, Deus é descoberto como uma pessoa de amor. Perante o mundo espiritual, ele é o amor pessoal. Na experiência religiosa, ele é ambos. O amor identifica o arbítrio volitivo de Deus. A bondade de Deus permanece no cerne do livre-arbítrio divino. A tendência universal para amar manifesta misericórdia, demonstra paciência e ministra o perdão.